Que a paz de Deus esteja no coração dos irmãos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo também esteja no coração dos irmãos. Amados, quero deixar aqui, fazer esse vídeo, amados irmãos, sobre a parte financeira das igrejas hoje, praticamente. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra, hoje nós vamos falar sobre dízimos e oferta. Tem muitos que praticamente eles vão lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10 em diante, falando sobre dízimo. Que a Bíblia, ela é específica, ela diz lá que naquele tempo o Senhor estava falando ali praticamente para os judeus, aos israelitas daquele tempo, quando ele estava falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, ele estava falando com os judeus e os israelitas. Para você ver que hoje essa parte do dízimo, ele foi extinto. A Bíblia vai falando lá no capítulo 23 de Mateus, versículo 23, sobre dízimo, que o dízimo foi extinto. A Bíblia também vai falando lá no capítulo 3 de Gálatas, sobre essa parte que o dízimo também foi extinto. A Bíblia vai falando lá no capítulo 5 de Gálatas, sobre a parte da lei, que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. O Senhor também vai falando lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 15, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus vai falando também, lá no capítulo 16 de Lucas, versículo 14, a autoridade da lei. Deus também vai falando contra a lei do dízimo. O Senhor vai falando lá, irmãos. E também o Senhor vai falando sobre a parte da lei, hoje, nos dias de hoje, que nós vivemos pela graça. A graça é um ato imerecível, se chama Jesus Cristo, como também a graça não é templo, não é parede, a graça é Cristo. E o Senhor vai falando sobre o dízimo. Vou deixar aqui a parte da palavra de Deus, está escrito aqui em João, no capítulo 1, versículo 15, o Senhor vai falando aqui. Vejamos bem. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei, ela foi dada a Moisés, os 5 Pentateucos de Moisés, ou seja, de Deuteronômio até ao livro de Malaquias, foi dado a Moisés. Então, pela lei, o homem ele tinha que usar o quê? Equipar, segundo a lei. Pela lei, os judeus naquela época andavam com as orlas, isso era pela lei. Então tinha as oratórias dentro das sinagogas. Foi por isso que Jesus Cristo, ele pregou que o povo estava debaixo da lei, porque pela lei de Moisés, se alguém ferisse, era ferido também. Se alguém cegasse, era cegado também. Se alguém massacrasse, era massacrado também. Isso era pela lei. E pela lei também não se trabalhava no dia de sábado. Isso eram as oratórias de Moisés. Mas hoje nós vivemos na plenitude da graça. E quem que é essa graça? Essa graça é Jesus Cristo. Hoje nós não vivemos mais para pagar o dízimo. Então, vocês religiosos que praticamente vivem na conduta de pagar o dízimo, hoje a Bíblia nos fala que é oferta voluntária. Segundo os Coríntios, no capítulo 9, versículo 7.
E 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6 e 7 e 8. O Senhor vem falando que hoje é oferta voluntária, porque dentro da Bíblia Sagrada, o Senhor não estipulou o valor para poder o homem entregar, ou seja, 10%. A Bíblia não fala disso. As Escrituras não falam de 10%. As Escrituras ela nos fala que hoje é oferta voluntária. A palavra de Deus nos fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, pregando lá no capítulo 20 de Atos, e versículo 30 e 34, está escrito lá que estas mãos muito me serviram. Olha aí, como quem querendo dizer, né, que realmente nós devemos trabalhar para que não seja pesado o nosso próximo, né? Então hoje muitos pastores, nos dias de hoje, se refugiam no dízimo. E esse dízimo, se fosse para beneficiar os pobres de dentro da igreja, estava certo. Mas hoje não. Hoje o dízimo praticamente é para luxar, né? É para comprar carro, mansão, casas, né? Apartamentos, avião, irmão. E isso, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor é contra isso. É a palavra de Deus que nos vem falando, né? Porque naquele tempo que se colhia o edro e o cominho, era tirada a primeira parte para o Senhor. Isso eram os judeus que faziam, os fariseus que faziam, porque tinha lavouras, né? Porque eles tinham lavoura. E naquele tempo não era nem dinheiro, né? Se colhia, tirava a primeira parte do Senhor e depois trocava por dinheiro. A palavra de Deus nos diz assim, né? Como o Senhor dando a entender que se o dízimo hoje praticamente ele fosse beneficiado para ajudar aos pobres, aí estava dentro da palavra, mas não. Hoje é para enricar os pastores, é para enricar os pastores. E o nosso Deus é contra esse tipo de situação, né? Bens financeiros, né? E hoje Deus ele fala contra isso aí. Porque lá em 23 de Mateus, versículo 23, a Bíblia vem dizendo: e ai de vós que dizimais a hortela, o edro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, né? Então, ai quer dizer dor, sofrimento. Era pela lei de Moisés, tinha isso. Era o sofrimento, era a dor que se trazia. E Deus está falando ali: ai de vós que dizimais. Então, hoje nós temos que entender a palavra de Deus, compreender ela, porque hoje, através que é pagado o dízimo dentro das igrejas, hoje não se prega mais o evangelho genuíno. E Deus aqui está falando sobre esses atos, né? Que Deus abençoe, fique todos na paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que vocês possam refletir, entender a palavra de Deus, compreender ela, né? Deus abençoe a todos. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho. Que Deus abençoe.